Então você está em uma entrevista e sabe que deveria estar fazendo algumas perguntas críticas para o gerente de contratação, mas não tem certeza quais são. Neste vídeo compartilharei 10 perguntas que você pode fazer ao seu gerente de contratação durante a entrevista. Olá, sou o Brian do A Life After Layoff. Hoje falarei sobre as perguntas que você deve fazer ao seu gerente de contratação durante uma entrevista. Como um recrutador corporativo experiente, com mais de 20 anos entrevistando e contratando milhares de pessoas para empresas conhecidas e respeitadas, conversei com muitos gerentes de contratação durante processos de entrevista. E uma das coisas comuns que eles me dizem é que não gostam quando os candidatos não fazem perguntas, pois basicamente mostra uma falta de engajamento. Então, como candidato ou como um buscador de emprego, você quer ter certeza de que está fazendo essas perguntas durante o processo de entrevista, não apenas para satisfazer o entrevistador e mostrar que você está curioso sobre o trabalho, mas você deve geralmente estar tentando avaliá-los ao mesmo tempo. E se você está seguindo meu canal em qualquer nível, sabe que sou um grande defensor de ser muito seletivo sobre os tipos de funções que você aceita. Todos sabemos que um emprego ruim pode atrasar anos na sua carreira. É aí que as perguntas da entrevista são importantes. Vou dar algumas dicas de perguntas para fazer ao entrevistador durante a entrevista. Espero que essas sugestões estimulem reflexões sobre o que você deve avaliar por conta própria. Afinal, estamos entrevistando a empresa tanto quanto eles nos entrevistam. Não deve ser uma via de mão única. Na verdade, os melhores candidatos que entrevistei pareciam estar me entrevistando mais do que o contrário. Queremos deixá-lo em um estado mental mais agressivo quando você entra em um processo de entrevista. Vou compartilhar algumas ideias sobre o que você deve perguntar nessa entrevista. Lembre-se, estas são apenas sugestões para começar. Você não precisa fazer todas essas perguntas. Você não precisa fazer nenhuma dessas perguntas, mas deve escolher e selecionar quais delas você acha mais apropriadas para você. E quando o entrevistador perguntar se você tem alguma pergunta no final da entrevista? Então você pode começar a listar algumas das perguntas mais pertinentes e parecerá que você está muito engajado e, esperançosamente, você realmente vai aprender algo sobre a oportunidade antes de aceitá-la. Mas antes de nos aprofundarmos muito, se você está interessado em mais vídeos diretamente de um recrutador sobre como conseguir o emprego dos sonhos, certifique-se de apertar o botão de inscrição. Tudo bem, então vamos entrar em algumas perguntas que você pode fazer ao seu gerente de contratação. A primeira pergunta que eu sempre faço é por quê? Por que esta posição está aberta? Porque isso vai te dar uma boa visão sobre a dinâmica do departamento para o qual você está indo. Se a pessoa que ocupava o cargo antes de você foi demitida, dispensada ou pediu demissão, isso pode dar uma ideia do que acontece nos bastidores ou ao menos indicar pontos que você deve investigar mais a fundo. Se eles pediram demissão, pergunte ao entrevistador, por curiosidade, por que eles saíram do trabalho. Ouça o que dizem. Se não estavam satisfeitos com o tipo de trabalho que faziam, garanta que você estará satisfeito com o que vão pedir para você fazer. E se eles foram demitidos, essa será outra pergunta para eles. Bem, por que eles foram demitidos? Em que coisas eles não tiveram sucesso? Portanto, essas são as informações que você está buscando coletar como dados, para tomar a melhor decisão para você. E se a posição é porque é um aumento no quadro de funcionários, isso significa que o departamento ou a empresa estão crescendo e isso geralmente é um bom sinal. E a segunda pergunta que eu faria é: qual é a sua visão para este cargo? Sempre faço essa pergunta ao meu gerente de contratações para entender a visão de longo prazo dele para a posição e por que ele a criou. Inserir essa pergunta no início da entrevista te coloca em vantagem, pois você poderá adaptar suas respostas durante o restante da entrevista para abordar os motivos pelos quais eles criaram o emprego. Agora, a próxima coisa que eu perguntaria, na verdade, vai devolver a pergunta para eles de qual é a sua maior fraqueza. Em um vídeo anterior, expliquei como responder a pergunta sobre fraquezas em entrevistas. Você pode inverter o jogo e perguntar ao entrevistador qual é uma fraqueza atual em seu departamento. E se quiser ir além, perguntar sobre os pontos fortes. Você está procurando entender onde poderia se encaixar e se suas habilidades se alinham com o que eles buscam. A próxima pergunta leva isso adiante. Como você vê essa função contribuindo para resolver as fraquezas ou acentuar os pontos fortes? Com a resposta, você pode avaliar se alinha bem. É importante garantir que está entrando em uma situação razoável para ter sucesso, então sempre gosto de perguntar como medem o sucesso nos primeiros de 60 a 90 dias para garantir que sejam expectativas razoáveis e viáveis para você atingir. Se o gerente de contratação não estiver alinhado com as realidades da posição, é uma chance de resistir e garantir que essas perguntas sejam respondidas. Você pode estar lidando com um empregador que é um sinal de alerta, tema que abordei em outro vídeo. Então, certifique-se de conferir se você está se perguntando se está lidando com um deles.
Mas essas perguntas ajudarão a determinar se será um bom encaixe cultural para você. Porque todos nós sabemos que se você chegar com expectativas irracionais, você vai apenas estar se preparando para falhar e vai desistir muito rapidamente. A pergunta seguinte pressupõe que alguém ocupava o cargo anteriormente e pode ter sido promovido ou seguido para oportunidades melhores. Mas você poderia perguntar a eles o que havia naquela pessoa que a tornou tão bem-sucedida nesse papel. Ao ouvir atentamente o que o gerente de contratação diz, você terá uma ideia do que é necessário para também obter sucesso. Faça uma nota mental e, se conseguir a oferta, você já terá um roteiro para o sucesso em como duplicar o que eles fizeram. Para aqueles que desejam progredir, a próxima pergunta é crucial. Onde você vê oportunidades de crescimento a longo prazo? Em outro vídeo, mencionei que não se deve perguntar sobre promoções logo de cara, mas me referia à ansiedade de deixar o trabalho atual para ir atrás de coisas maiores e melhores imediatamente. É muito razoável que um candidato queira saber sobre seu possível caminho de carreira a longo prazo. Recomendo que você pergunte ao gerente de contratação qual é a visão dele a longo prazo para o cargo, para garantir que não será um beco sem saída. Mas cuidado para demonstrar muito interesse no cargo para o qual você está sendo entrevistado. A próxima pergunta envolve avaliar seu chefe, algo que não é recomendado fazer. Você precisa saber se vai se alinhar com o estilo de liderança deles e se será um bom ajuste a longo prazo. Para descobrir o estilo de liderança de alguém, você pode perguntar diretamente: como você descreveria seu estilo de liderança? Ou então, faça uma pergunta mais divertida derivada disso. Se eu perguntasse aos seus subordinados diretos como eles descreveriam você como líder, o que acha que diriam? Então, podemos verificar se o gerente é de fato autoconsciente. Eles provavelmente não vão admitir que são um mau chefe, mas seria interessante ouvir como veem seu próprio estilo de liderança. Muitas vezes eles podem nem ter considerado isso antes. Mas é sempre bom entender o tipo de chefe para quem você vai trabalhar e se isso seria adequado para sua carreira. As perguntas finais tratam da estratégia da organização, pois esse é um elemento crucial. Não é desejável se juntar a uma organização sem direção estratégica ou com uma direção em que você ou os próprios funcionários não acreditam. É importante ter certeza de que a nova posição oferece estabilidade e longevidade, pois não se deve trocar um emprego sólido por uma oportunidade incerta, correndo o risco de ser demitido rapidamente. Recomendo que você pesquise um pouco antes de entrar pela porta e saiba quem são os maiores concorrentes deles. Se eles têm uma nova tecnologia inovadora que está impactando a indústria, você definitivamente quer questioná-los sobre isso e mencionar que notou que um de seus concorrentes lançou um produto, processo ou ideia intrigante. Como essa empresa planeja lidar com isso e se manter à frente do mercado? Empresas respeitáveis já estão cientes do que seus concorrentes fazem e têm uma ideia da direção estratégica que eles estão tomando. Se eles não estiverem, isso é um sinal de alerta e você deveria fazer mais perguntas. Então, esta é a última pergunta que eu faria, e é apenas uma divertida que gosto de fazer ao gerente de contratação. Ela os faz pensar de forma estratégica e te dá uma melhor visão do que realmente está em suas mentes. Qual é a sua maior preocupação atual, seja no seu departamento ou na empresa, que te mantém acordado à noite? Preste muita atenção ao que eles dizem, pois você terá uma ótima visão do que realmente acontece nos bastidores. Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer ao gerente de contratação durante a entrevista. Lembre-se de fazer perguntas durante a entrevista, não precisando esperar até o final quando o entrevistador perguntar se você tem alguma dúvida. Sinta-se à vontade para envolver o entrevistador durante a entrevista, tornando-a um diálogo de duas vias. Essa é a melhor forma de se sair bem na entrevista. Se precisar de mais ajuda para passar pelo processo, é nisso que me especializo. Tenho um site chamado alifafterlayoff.com, que oferece a perspectiva de um insider sobre como ser notado por recrutadores, passar pelo processo de entrevista e conseguir o emprego dos sonhos. Também ofereço cursos de treinamento onde compartilho meu conhecimento mais aprofundado. O primeiro é o Resume Rocket Fuel. É um guia passo a passo sobre como escrever um currículo eficaz que tem a melhor chance de ser notado pelos recrutadores. Este curso visa conseguir sua primeira entrevista. O Bootcamp Ultimate para buscadores de emprego foi criado para te conduzir ao sucesso. É o meu curso mais completo sobre exatamente como passar por cada etapa do processo de entrevista e finalmente conseguir a melhor oferta possível. Ei, lembre-se, se você está conseguindo entrevistas, você está realmente fazendo algo certo. Então continue fazendo o que você está fazendo e esperamos te levar até a linha de chegada. Obrigado por assistir, até a próxima.